E aí pessoal, tudo bem? Vamos apresentar aqui os principais pontos aqui de suporte e resistência de Bitcoin. Uma visão bearish, uma visão bullish, né? Todas as possíveis visões para as movimentações a seguir, tá? Para a gente proteger de qualquer possibilidade, tá bom? Então assim, de ontem para hoje nós tivemos uma possibilidade bullish com bom risco retorno. Então toda vez que a gente está num período consolidativo aqui, ó, a gente sempre tenta armar posições short, né? Igual eu expliquei no vídeo passado. Assim que rompe um topo importante, ó, rompeu esse topo, possibilidade de short, rompeu esse topo, possibilidade de short. E a gente sempre busca possibilidade de long quando na lateralização ele volta próximo do fundo que originou o topo mais alto anterior, entendeu? Então aqui, ó, imagine que a gente não tem esse lado aqui do gráfico ainda, né? Então fundo aqui, tá certo? Topo aqui. Quando volta mais próximo possível desse fundo aqui, dá possibilidade de long, tá vendo? E aí o long você segura até romper o topo, que era o topo mais alto anterior. Rompeu, posição short, né? Vai shortar até que chegue próximo do fundo que originou o topo mais alto, que seria aqui, fechou o short, pegou long, entendeu? Rompeu esse topo, fechou o long, armou posição short, vai shortar até próximo do fundo que originou o topo mais alto, que é esse, e o fundo seria esse daqui, ó. Então voltou até aqui, posição de long aqui. Então aqui nós estamos do ponto de vista técnico, né, bom para fazer uma posição long, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque essa técnica ela funciona até um certo tempo de lateralização, né? Depois que a gente já faz vários zigue-zagues, né, ela pode tomar um lado. Então o Bitcoin ele pode tomar um lado para cima ou um lado para baixo, com maior chance de ser um movimento impulsivo de baixa. Por quê? Porque nós estamos vindo de uma correção. Então o Bitcoin tende a, né, depois de vários movimentos de lateralização, desenvolver um movimento de baixa, entendeu? Depois de tempo em lateralização, desenvolve um movimento de baixa. Então é isso, tá bom? Até que a tendência macro inverta, tá? Então do ponto de vista bull, acabei de falar aqui, estamos num ponto que tem um bom risco retorno, porém arriscado pelo tempo de lateralização que já aconteceu, né? Mas tecnicamente falando, tá? Aqui pode marcar o início de uma reversãozinha aqui, tá bom? Então esse movimento fez um choque, nós puxamos aqui a fibo do fundo até o topo, ele vai buscar um pullback, entendeu? Marca aqui 0.5 da fibo, tá? Daqui, dá um zoom no gráfico e você vai buscar pontos de suporte no micro para fazer essa reversão. Em 0.5 especificamente nós temos aqui, né, um order block, tá? Deixa eu até melhorar aqui essa fibo, tá? 0.5 tá um pouquinho mais acima, aqui ó, 66.600, tá? Praticamente aqui é um ponto de suporte. Um outro ponto de suporte interessante do meu ponto de vista é esse aqui, ó, bem aqui, tá? Que ele começa aqui em 66.100, né? E vai até essa região de 65.700, mais ou menos, tá bom? Então são pontos aqui interessantes para no micro marcar fundo e ter continuidade de alta, tá bom? Então quem armar posição aqui vai ter que ter o stop aqui nesse fundo aqui pertinho, entendeu? Tá bom? Então vale armar posição aqui se confirmar fundo nessa região, né? Ou lá no tipo 3 minutos, 1 minuto fazer um ombro, cabeça e ombro inverso aqui nessa região, tá bom? Bom, por outro lado, tá? A gente não pode crer, tá? Que isso aqui é um choque real. Ele pode ser, mas a gente não pode levar isso a ferro e fogo, porque no passado isso já aconteceu várias vezes. Olha só esse movimento belo aqui, ó, de repique, de ineficiência, né? Aqui possivelmente aqui seria então um choque, entendeu? Ele foi lá, ó, entregou mais um movimento de baixa, entendeu? Então a gente tem que ficar esperto com esse tipo de movimentação, assim, ó, tá bom? Então vamos lá. Então pegou a posição aqui embaixo, né? Calcula a distância do stop loss, vê quanto que é o R1, risco 1, né? Faz uma boa parcial, ajuste stop, né? Então é assim que vai proceder, tá bom? Para quem quer shortar, pessoal, infelizmente, apesar da tendência, né,
ser de baixa, infelizmente não é uma boa oportunidade agora, porque ele pode marcar fundo aqui e ter uma continuidadezinha de alta, né? Ideal, tá? Para quem for marcar, para quem for tentar uma operação short, nós temos alguns pontos aqui, tá? Bom, primeiro ponto seria nessa região aqui, ó, que quase chegou lá, faltou um pouquinho, né? Então, se for chegar lá, a gente pode até contar com a possibilidade desse movimento aqui, entendeu? Tá? Então, nessa região aqui, ó, de 68.440, né, até 69.400, mais ou menos, tá bom? 350 por aí. Isso aqui é um ponto interessante de resistência para se shortar. Outro ponto interessante seria aqui em Simão, se caso chegar, né, aqui e aqui, ó. Então nós temos praticamente 3 pontos interessantes de resistência. Vou marcar o começo delas, tá? 70.980 e 73.600, né? Então nós temos aqui, ó, deixa eu dar uma limpada aqui nessas linhas, tá bom? Então nós temos aqui, ó, essas possibilidades aqui de short, né? E aqui uma possibilidade pequenininha de long take profit curto, beleza? Então, se tiver continuidade de alta, pessoal, pegou posição aqui, vai fazer, sei lá, no mínimo 60% de parcial, né? Até antes dessa primeira resistência aqui. Se continuar, faz mais 20%, faz mais 20%, entendeu? Então vai ser assim que vai ser a estratégia, se caso tiver continuidade de alta, né? Quem está em posição long, quem está em posição short, né, tem que estar com o stop seguro já, porque existe a possibilidade de subir até esses níveis de resistência, como eu abordei, tá? Então seu stop tem que estar no lucro, né, se caso o seu preço está abaixo dessas resistências, certo? Então, chegando lá, fazendo ombro, cabeça e ombro ou confirmando o topo aqui, possibilidade de short. Então, dando um zoom out aqui no gráfico, ó, vamos mudar para gráfico de linha, né? Olha só o que a gente tem aqui de interessante, ó. Na lateralização aqui, toda vez que a gente tinha um topo ascendente, a gente pensa assim, qual foi o fundo que originou esse topo mais alto, né? Por exemplo, é esse, certo? Então esse aqui não foi perdido ainda, tá? Aí depois originou o topo mais alto que esse, certo? Qual foi o fundo que originou esse topo? Esse aqui embaixo. E aqui, ó, olha só que loucura, né? No gráfico de linha, aqui é uma captura, né? No gráfico de vela, isso aqui virou praticamente um pavio, né? Ele pode ser simplesmente uma limpa de liquidez, mas no gráfico de linha, tá? Quando eu vejo isso, eu já quase que considero, né, um rompimento para baixo, entende? Então o meu viés bear aumenta, né? Se no gráfico de linha, por exemplo, ele tivesse feito esse movimento assim, ó, tá aqui, né, cheio de zigue-zague, é claro, mas feito aqui assim um fundo antes de perder aqui, ó, eu iria contar talvez com essas resistências mais altas ou até com o rompimento desse topo aqui para pegar 0.5 da FIBA, igual eu falei no vídeo passado, tá? Que tá lá em 77, tá, né? Nesse order block aqui, ó, poderia fazer esse movimento assim, ó, pá, aí cair de uma vez, tá? Mas agora essa capturinha aqui para baixo, né? Aqui ele aumentou um pouquinho meu viés bear, né? Então a chance, no meu ponto de vista, de romper esse topo de novo aqui diminuiu um pouco, né? Deixa eu ver no diário se capturou, vamos ver. Ó, putz, no diário ele nivelou, hein? No diário nivelou, ó, tá? Ainda existe a possibilidade, tá? Mas nos time frames abaixo do diário já teve um rompimento para baixo aqui, né? Vamos acompanhar então, tá? O que mais que eu tenho para falar aqui do Bitcoin? Vamos ver. Outra coisa, tá? Se aqui, né, não confirmou esse choque, né? Digamos assim, ele não. Confirmação do choque acontece depois que é feito o boss, né? Tipo assim, fez fundo, fez o topo aqui, rompeu de novo. Então fez o boss, então choque válido, tá? Digamos que ele volte aqui, ó, tá? Não venha e perca esse fundo aqui. Ainda tem chance de long? Ainda tem, tá bom? Nesse fundo aqui. Aí nós vamos usar esse fundo aqui, né, como um suporte para armar a posição long, tá bom? Só que daí a chance
de não romper é essa daqui, né, de parar em alguma resistência nessa região, é muito alta, tá bom? Aí, se acontecer isso, ó, tá, de cair aqui, perder esse fundo, cravar nesse suporte aqui e repicar, eu vou acreditar que a gente não vai chegar mais nessa região, tá bom? E nem romper o topo aqui, tá? Então eu vou trabalhar com essas regiões mais baixas. Então aqui ficaria uma posição long de um prazo menor, né? E posição em shorts mais seguros para cair, tá? Ficou um pouquinho poluído aqui a explicação, mas deu para entender, né? Acho que é isso aí, tá? Então, ó, abordei todas as possibilidades aqui praticamente de Bitcoin, tá, para vocês aqui num curto espaço de tempo, tá bom? Então, existe interpretação de análise bullish de curto prazo, tá? Mas de médio e longo prazo, né? São todas análises bear, tá bom? Tudo isso aqui entra em confluência também com a análise da dominância. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui o gráfico, o STP.D. Dominância, olha só que legal, né? É a mesma análise do Bitcoin, ao contrário. Possibilidade, então, da dominância fazer isso aqui, né? Bater aqui, continuar caindo, bater nesse suporte aqui, ó, tá bem aqui, né? E daqui, armar a posição de alta, tá? Então seria aqui uma leve correçãozinha em forma de bandeira, né? Suporte da dominância do dólar é aqui em 7,9%, tá? E também lá embaixo aqui, ó, aqui 7,65%. Outra posição, né? Assim, tá bom? Então temos essas duas possibilidades aqui de fundo. Aí é o seguinte, tá? O que eu acho? Deixa eu ver. Também tem aqui embaixo, né? Aqui tem outra possibilidade também, se chegar aqui. Eu acredito, tá, que dadas as circunstâncias do mercado, de tudo que a gente viu aí, nós não vamos mais perder esse fundinho aqui do E, marcado aqui, ó, que está em 7,19%. Deixa eu ver no gráfico de vela, de linha. Ó, praticamente nivelou aqui. Capturando pavio. Tá, eu acho que tem pouquíssima chance de perder esse daqui. Beleza, pessoal? Acho que é isso, né? Análise da dominância por enquanto é essa daqui, tá bom? Então, como eu falei, melhor posição para alongados, né? É a dominância fazer justamente isso que eu mostrei aqui, né? Ela subir um pouquinho mais, marcar topo aqui e começar a cair. Aí você vai pegar uma posição de long, né? Que você vai se desfazer boa parte dessa posição assim que perder esse fundo aqui, ó, tá? Pá, aí que daí vai cravar no suporte. Aí você tem que ter feito uma parcial muito grande do seu long, porque a partir daqui abre duas possibilidades: repique de novo ou migrar para o suporte de baixo. Se for ter repique de novo, abre duas possibilidades de novo novamente: romper esse topo, né, ou voltar para baixo. Se romper esse topo, aí você está montado em posição long e você já está no prejuízo, entendeu? Então por isso que a gente tem que a cada suporte e resistência abre duas novas possibilidades de trade, de movimento. Então você tem que proteger a sua posição com parcial, entendeu? Então, se por exemplo bateu aqui nesse suporte, tá? Não voltou para dentro, continuou, tudo bem, você fez a sua parcial. Bateu aqui, fez a segunda parcial, né? Então é isso que acontece, tá bom? Repicou, você já garantiu sua parcial, né? Voltou a cair, tá certo, né? Subiu mais, foi estopado no zero e já com uma parcial no bolso, tá? Então acompanhem assim. Utilizem, tá, o gráfico da dominância também para guia em altcoins. Então nesse momento esse gráfico aqui está sendo um gráfico muito fácil de ler, né? Para você não ficar fazendo overtrade também. Vamos dar uma olhada em orders.
Mesma coisa, está na posição da bandeira, juntou, nivelou o fundo aqui, ó, né? Nivelou o fundo aqui, pegou a liquidez desses fundos aqui com o suporte bottom fishing, né? Dessa estrutura aqui, né? Um time frame menor, está repicando, né? Possivelmente aqui vamos fazer um movimento assim, ó, né? Pá. Voltar a cair, ó. Opa, esses topos aqui, ó, estão bem próximos também, tá vendo? Vamos ver no time frame menor aqui, numa hora, deixa eu ver. Tem um order blockzinho bem pequenininho do micro aqui, ó, lá do tipo, se você for às vezes no M15 você vê, tá? Que tá aqui. Então, ó, 176 bi é um ponto interessante ali, hein? E o outro aqui em cima. Aí não vai ter essa linha descendente, outra aqui em cima, ó, tá? Então, se armar posição long em altcoins também, tá? Vai ser esse viés aqui, ó. Vai vir aqui, bem próximo desse fundo aqui, nessa região, para marcar fundo e vai voltar a subir, tá bom? E aí quando chegar aqui nessa região, creu, tá bom? Vejo isso, ó. Maior probabilidade é essa. E quando iniciar esse movimento de baixa aqui, pessoal, não fique mais buscando long assim, porque eu acho que vai vir um movimento de baixa forte, talvez. Se começar a cair daqui, orders, só depois de perder esse fundo aqui em 150 bi, que ficaria interessante começar a pensar em long, né? No meu ponto de vista, tá? E aí tem que ter algum suportezinho, né? Aí a gente faz outra análise depois, tá bom? Busca algum suporte. Voltando a falar de Bitcoin, tá? Teve, nesse movimento de baixa, teve movimentações bem, até agora, diferente do normal, tá? Foi um movimento de baixa, desde o topo histórico até agora, com muito pouco repique, se falando em termos de repique o suficiente para mitigar uma estrutura e ter continuidade de queda, né? Então vamos analisar esse movimento de alta, só para vocês pegarem o fio da meada, tá bom? Então quem tem paciência e quer pegar um fundo em alguma continuidade de movimentação macro, né? Normalmente eles querem identificar uma estrutura altista e pegar pelo menos 50% de correção dessa estrutura altista para montar a posição, certo? Então olha lá, quando o mercado inverteu aqui, ó, do bear para o bull, né? Isso aconteceu diversas vezes. Olha só, desse fundo aqui, né, puxando para cima, olha só, correção um pouquinho além de 50% além, pegou um fundo, continuidade de alta, certo? Então aqui deu uma possibilidade. Então vamos lá de novo, desse fundo aqui, ó, pegou lá em 50%, repique, tá bom? Ó, 0,618, repique, certo? Vamos lá para o próximo fundo, né? E aí ele explodiu, ó. Quando ele explodiu, a gente ficou de fora, né? Se você for ficar tentando essa movimentação, mas porém quando chegou nessa consolidação aqui, ó, deu, ó, 0,5 exatamente. Já quem comprou aqui teve que comprar em pavio, né? E já explodiu, tá? Então toda vez que ele toca 0,5, pelo menos 0,5, né? Estrutura altista, corrigiu no mínimo 50%, mitigou essa estrutura, explode, tá? No short, né, na queda é igual, então a gente tem que aguardar essas possibilidades, né? Olha só, desse último fundo aqui, ó, foi bem aqui, teve lá, explodiu em alta lá, ó, 0,618, pum, de novo, tá bom? E aí aqui nós tivemos a inversão, né? Desde o topo lá até agora, praticamente não aconteceu, aconteceu uma vez só isso. Só aqui no topo, que praticamente nem deu pra gente contar esse movimento aqui, né? Porque foi justamente no choque aqui, ó. Pegou lá em 0,5, ó, e
né? Caiu. Então, desde esse segundo topo aqui, ó, né? Um pouquinho mais baixo, nenhuma vez ele, deixa eu ver, ó, aqui quase pegou, não chegou a pegar, quase, nenhuma vez pegou 0.5, tá? Então, assim, essa estrutura, ela vai esticando, entendeu? Então, quando não pega 0.5, a Fibo continua, tá? Então, tá aqui, a estrutura é a mesma, do ponto de vista de Fibonacci. Então, se tiver continuidade de baixa, eu vou esticar um pouquinho mais essa Fibo, tá? Eu acredito que essa correção vai, esse repique até 0.5, em algum momento, nesse bear market, vai acontecer, tá? Então, pessoal, mesmo que vocês armem posições short, tomem cuidado. Tenha topo, né, para você colocar o seu stop e faça parcial cedo. Porque quando isso acontecer, vai dar um repique até 0.5 de uma estrutura grande e vai liquidar muitos shortados, tá bom? E eu acredito que isso vai acontecer em breve, né? Claro que se falando em time frame maior, isso demora, né? Mas em breve que eu quero dizer, por quê? Porque a gente está nessa região aqui, ó, chegando aqui, ó, nessa região. Então, essa grande consolidação que nós tivemos aqui de 8 meses, né, eu acredito que ela vai acontecer de novo. Não estou falando que vai acontecer de novo em 8 meses, vamos ficar 8 meses lateralizando, não é isso. Mas vai acontecer um movimento que vai subir até 0.5 e aí eu vou ver, entendeu? Então, a 0.5 ou mais, né? Depende das condições do mercado, tá bom? E eu acho que isso tem muita chance de acontecer, entenderam, pessoal? Então, fiquem espertos também na possibilidade de short, tá? Se, tá? Começarmos o movimento de baixa a partir de agora, né? Aquelas análises que eu falei para vocês ali, né? Ele deu uma subidinha, foi lá e pá, caiu. Romper esse fundo aqui de 60 mil que a gente está ali, tá? Só que não romper com muita continuidade, você tá entendendo? Romper aqui, tipo, e já aqui assim, ó, já marcar fundo e já começar a repicar, tá? Utilizando talvez um suporte aqui, ó. Aí eu acho que aqui a gente vai começar uma lateralização, né? Que pode ser que vai até 0.5 da Fibo, tá? Teoricamente, daí essa Fibo aqui, ó, seria mais ou menos assim, né? Talvez, imagina, né? Ele poderia vir, tá? Até numa região aqui, ó. Imagina que ele volte até aqui em cima, tá? Não dá pra saber, né? Tá? Depende de quanto continuar. Se essa Fibo continuar mais assim, ó, por exemplo, cair bastante, né? Até aqui, aí o nível de 0.5 abaixo. Então vamos ver, né? Pelo menos, vamos ver se... Pelo menos, tá? Deixa eu ver. Algum repique no mínimo até 0.382, mas eu gostaria que fosse um até 0.5. Acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha para falar de Bitcoin. Vamos ver no bear market passado? Ó, no bear passado, pessoal, do bear passado ele respeitou muito 0.382. Ó, 0.382 CREL bateu 0.382, foi. Tá vendo? É o mesmo nível de FIBO, ó. Tô puxando desde lá de cima, não tô ajustando, ó. 0.382 foi, tá? Vamos ver aqui então. Topo. Aqui foi 0.5, né? Aquele primeiro. Fechou em 0.382 com um pavio para cima. Um pouquinho acima de 0.382. Ó.
for respeitar 0.382 de novo, imagina que caia mais um pouquinho, tipo aqui assim, ó, 0.382 vai coincidir com esse order block aqui, ó, e a gente teria um fundo novo descendente no semanal em 55.638. Seria uma possibilidade, tá? Então vamos ficar esperto. Ou às vezes ele repicar agora até 0.382 pelo menos, né? Tá. Então, a única coisa que eu não gostei agora, porque o 0.382 não coincidiu com nenhum order block, né? Normalmente tem que coincidir com algum order block para dar mais força, tá? Ao movimento. Bom, mas é isso, né, pessoal? Então, acho que nesse vídeo aqui abordei todas as possibilidades, tá? E quando que a gente vai comprar spot Bitcoin? Olha, pra mim, a hora que eu vou começar o DCA, tá? A hora que perder esse fundo aqui de 59.800 que tá ali, né? Eu vou começar meu DCA, né? Então vou começar a comprar fracionado daqui para baixo, tá? Nos pontos principais de suporte. Então a primeira compra vai ser aqui em 55 e pouco, né? Segunda compra vai ser aqui, ó, nessa região aqui, ó. Então uma compra aqui em 55 e pouco, outra compra aqui em 42 e 43, por exemplo. Uma terceira compra aqui, se chegar aqui na casa dos 28, né? E se a gente for Cavaleiro do Apocalipse, lá em 22 mil, tá? Mas eu acredito que aqui, esse 22, acho que não, hein? Mas acho bem plausível esses níveis aqui que eu marquei, tá? Então, você compra essa primeira aqui, uma compra mais leve, tá? Uma compra mais leve. Aqui uma compra pesada. E aqui, se chegar também, uma compra pesada. Então daqui para baixo só compra pesada. Tudo que eu tiver em caixa disponível que eu não vá usar em médio prazo, longo prazo, eu vou enfiar em Bitcoin, tá? Bom, é isso, pessoal. Vamos atualizando depois. Pediram aí também ETFs, né? Pontos de compra spot, mas eu deixei as que eu estou olhando, eu deixei ali no grupo, no ETFs e outros mercados, rola para cima ali, tem um monte de ponto de compra em ações se Nasdaq corrigir. E Nasdaq, ó, tá querendo corrigir, vamos ver, olha lá, ó, tá querendo corrigir. Eu imaginei, tá? Quando fiz análise de Nasdaq, que ela capturaria aqui em cima antes de iniciar a correção, mas agora eu estou um pouco descrente disso, né? Eu acho que realmente tá com cara de ser um topo macro mesmo, né? De ser aqui um Adam e Eve invertido, tá? Então o alvo disso aqui vai ser mais ou menos toda essa amplitude aqui, tá? Jogada lá para baixo aqui, ó, pelo menos, né? Seria assim, entendeu? Ó, essa região aqui, ó. Bom, acho que a gente vai chegar aqui, tá? Em Nasdaq em 21.600 pontos, mais ou menos 22 mil pontos por aí, tá? Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo. É isso aí, um abraço.